Então, estamos na primeira reunião do grupo de estudo de psicanálise do Genefil, 2026, o dia 5/1. E vamos começar a ler o artigo, o livro, como queira chamar, né? Além do princípio do prazer, de 1920. Na teoria psicanalítica, não hesitamos em supor que o curso dos processos psíquicos é regulado automaticamente pelo princípio do prazer. Isto é, acreditamos que ele é sempre excitado por uma tensão desprazerosa e toma uma direção tal qual seu resultado final coincide com o abaixamento dessa tensão, ou seja, com uma evitação do desprazer ou geração do prazer. Se atentamos para este curso, ao considerar os processos psíquicos que estudamos, introduzimos o ponto de vista econômico no nosso trabalho. Uma descrição que, junto ao fator topológico e biodinâmico, procure levar em conta esse fator econômico, parece-nos ser a mais completa que hoje podemos imaginar, merecendo a designação de metapsicológica. Não é do nosso interesse investigar em que medida, estabelecendo o princípio do prazer, nos aproximamos ou afiliamos a um sistema filosófico particular, historicamente assentado. Chegamos a tais especulações na tentativa de escrever e dar conta dos fatos que diariamente observamos em nossa área. Prioridade e originalidade não se incluem entre as metas do trabalho psicanalítico. E as impressões que se baseiam no estabelecimento de tal princípio são tão claras que é praticamente impossível ignorá-las. Por outro lado, com prazer manifestaríamos gratidão a uma teoria filosófica ou psicológica que nos pudesse informar sobre o significado das sensações de prazer e desprazer que tão imperativamente agem sobre nós. Mas, infelizmente, nada de útil nos é oferecido nesse ponto. É o mais obscuro e inacessível âmbito da vida psíquica e, se não podemos evitá-lo, creio que a melhor hipótese no que ele diz respeito será aquela mais frouxa. Decidimos relacionar prazer e desprazer com a quantidade de excitação, não ligada de nenhuma maneira existente na vida psíquica. De tal modo que o desprazer corresponde a um aumento e o prazer a uma diminuição dessa quantidade. Nisso, não pensamos numa relação simples entre a força das sensações e as modificações delas correspondentes. Tampouco após tudo que nos ensinou a psicofisiologia, numa proporção direta. Provavelmente, o fator decisivo para a sensação é a medida da diminuição ou aumento num dado período de tempo. A experimentação talvez contribuísse em algo nesse ponto, mas, para nós, psicanalistas, não é aconselhável adentrarmos nesse problema enquanto observações bem definidas não possam guiar. Não podemos nos deixar indiferentes, entretanto, o fato de um pesquisador arguto, como G.T. Fechner, sustentar uma concepção de prazer e desprazer que coincide essencialmente por nos impor o trabalho psicanalítico. Isso. Boa noite, Ivanice, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Ótimo, vamos lá. Seja bem-vinda. A afirmação de Fechner está no seu breve escrito Einige Ideen zum Schöpfungsfunde, acho que é sei lá o quê, algumas ideias sobre a história da criação e do desenvolvimento do organismo. Tudo bom, Ivanice? Sim, Perfeito. De 1063, parte 11, suplemento, página 94, e diz o seguinte: na medida em que os impulsos conscientes sempre se acham em relação com o prazer e o desprazer, possa também pensar o prazer e o desprazer em relação psicofísica com a situação da instabilidade e estabilidade. Podendo fundamentar-se nisso a hipótese que desenvolverei mais minuciosamente em outro lugar, de que todo movimento psicofísico que supera o limiar da consciência é acompanhado de prazer enquanto,
além de certo limite, aproxima-se de plena estabilidade. E de desprazer, enquanto além de certo limite, afasta-se dela, havendo entre os dois limites que podem ser designados como limiares qualitativos do prazer e do desprazer, uma certa margem de diferença estética. Os fatos que nos levaram a crer que o princípio do prazer predomina na psique também acham suas expressões na hipótese de que o aparelho psíquico se empenha em conservar a quantidade de excitação nele existente, o mais baixo possível ou ao menos constante. É a mesma coisa, apenas em outra formulação, pois, se o trabalho do aparelho psíquico se dirige para manter a baixa quantidade de excitação, tudo o que tenha prioridade de aumentá-la será percebido como disfuncional, ou seja, como desprazeroso. O princípio do prazer deriva do princípio da constância. Na realidade, o princípio da constância foi deduzido dos fatos que nos impuseram a imposta dos princípios do prazer. E, ao aprofundar a discussão, veremos que esse empenho do aparelho psíquico que nos supomos subordina-se, como no caso especial, ao princípio fecheriano da tendência à estabilidade, a qual ele relaciona as sensações do prazer e desprazer. Mas devemos assinalar que, a rigor, não é correto dizer que o princípio do prazer domina o curso dos processos psíquicos. Se assim fosse, a grande maioria dos nossos processos mentais teriam de acompanhar de prazer ou conduzir ao prazer, quando a experiência geral contradiz energeticamente essa relação. O que pode então suceder é que haja na psique uma forte tendência ao princípio do prazer, ao qual se opõe determinadas forças ou constelações, de modo que o resultado final nem sempre corresponde à tendência ao prazer. Veja-se essa observação de Fester, motivada por algo semelhante, item página 90. Mas como a tendência objetiva não significa o alcance do objetivo, esta é alcançável apenas em aproximação. Se agora nós voltarmos para a questão das quais circunstâncias podem impedir o prevalecimento do princípio de prazer, alguém vai... Boa noite, Vanessa, seja bem-vinda. Se agora nós voltamos à questão de quais circunstâncias podem impedir o prevalecimento do princípio do prazer, pisamos novamente um chão seguro e conhecido. E para respondê-lo, dispomos, em larga medida, de nossa experiência analítica. O primeiro caso de ter uma tal inibição do princípio do prazer nos é familiar, apresentando-se com regularidade. Sabemos que o princípio do prazer é próprio de um modo de funcionamento primário do aparelho psíquico, e que para a autoafirmação do organismo, em meio às dificuldades do mundo externo, já de início é inutilizável e mesmo perigoso em alto grau. Por influência dos instintos de autoconservação do eu, é substituída pelo princípio da realidade, que sem abandonar a intenção de obter afinal prazer, exige e consegue o adiamento da satisfação. E a renúncia a várias possibilidades dessa temporária da aceitação do desprazer e um longo rodeio para chegar ao prazer. Por muito tempo, o princípio do prazer continua como modo de funcionamento dos instintos sexuais, que são difíceis de educar. De volta e meia sucede que, a partir desses instintos, ou no próprio eu, ele sobrepuja o princípio da realidade, em detrimento de todo o organismo. É indubitável, porém, que a substituição do princípio do prazer pelo princípio da realidade pode ser responsável tão somente por uma pequena parte, de modo algum a mais intensa, das experiências de desprazer. Uma outra fonte de origem do desprazer, não menos regular, acha-se nos conflitos e decisões entre o aparelho psíquico, enquanto o eu perfaz seu desenvolvimento rumo a organizações mais complexas. Quase toda a energia que preenche o aparelho vem dos impulsos instintuais inatos, mas esses não são todos admitidos nas mesmas fases de desenvolvimento. No meio do caminho, sempre volta a suceder que determinados instintos ou partes de instintos
resultam incompatíveis nas suas metas ou exigências, com os restantes capazes de unir-se na abrangente unidade do eu. Então, eles são segregados dessas unidades por meio do processo de repressão, mantido em grau inferior do desenvolvimento psíquico e tem cortadas, de início, a possibilidade de satisfação. Se depois conseguem, mediante desvios, obter uma satisfação direta ou substitutiva, algo que ocorre facilmente com os instintos sexuais reprimidos, tal sucesso, que de outro modo teria sido uma ocasião de prazer, é sentido como desprazer pelo eu, em consequência do velho conflito que resultou em repressão. O princípio do prazer experimentou nova ruptura, justamente quando certos instintos laboravam. Conforme o princípio, para obter novo prazer, os detalhes do processo pelo qual a repressão transforma a possibilidade de prazer numa fonte de desprazer, ainda não são bem compreendidos ou não podem ser claramente expressos. Mas certamente todo prazer neurótico é desse tipo, e prazer que não pode ser sentido como tal. As duas fontes de prazer aqui mencionadas são longe de cobrir a maioria de nossas vivências prazerosas, mas, quanto ao resto, parece haver bons motivos para afirmar que a sua existência não contradiz o domínio do princípio do prazer. A maior parte dos prazeres que sentimos é desprazer de percepção, seja percepção de preeminência, de instintos insatisfeitos ou percepção externas, que é penosa em si, ou que provoca expectativas prazerosas no aparelho psíquico, sendo por ele reconhecida como perigo. A reação a tais reivindicações dos instintos e ameaças e perigos, na qual se manifesta propriamente a atividade do aparelho psíquico, pode então ser dirigida de maneira correta pelo princípio do prazer ou pelo princípio da realidade, que modifica. Com isso, não parece necessário admitir uma maior limitação do princípio do prazer, mas justamente a investigação da reação psíquica ao perigo externo pode fornecer novo material e novas colocações ao problema da que tratamos. E aí, pessoal, diga aí, o que vocês acharam, não acharam? Falem aí. Minha observação? Eu acho que tem algumas palavras que são que se repetem, né, ao longo do texto até agora. Hum, Limiares, eu vi se repetindo, isso. oscilações Uhum, e regular. A palavra isso. regular repetiu-se algumas vezes. Sim. Eu acho que alguma coisa quer dizer, né? Quando uma palavra se repete, Sim. que eu acho que essas oscilações elas estão entre o prazer e o desprazer. Isso. Porque você tem que lembrar que esse princípio, ele está falando aqui dois princípios, do prazer e desprazer, igual você falou, né? E o que cada um tem como características, né? Então, assim, o Hã? prazer estava aparentemente, que ele falou no texto aqui, ele está mais ligado a uma coisa mais de uma tendência à estabilidade, tá vendo? Que ele fala aqui. Quanto mais instável a pessoa é, mais prazer ela vai ter. Pelo menos é o que eu estou entendendo isso no texto. Quanto mais, eu não te escutei, quanto mais Instável estabilidade. você for, mais prazer você tem. Ah, Quanto entendi. mais estável você vai ter, mais prazer você tem. Pelo menos é o que eu estou entendendo no texto. O que vocês acham? Gente, está todo mundo vivo aí? Deixa eu ver. Então, Agora, curioso essa relação de colocar na boca, né? De que o Freud fala. hum, Porque
Você pode colocar um brinquedo na boca e ter uma experiência normal, né? Agora, se você colocar algo que queime na boca, por exemplo, Hum, a sua experiência oral vai ser uma experiência traumática já, né? sim, mas aí é por causa de que o seu sistema de tato foi atingido, né? Mas Eu aí não escutei, não escutei. é o sistema que a gente fala de sensível, de tato, é que foi atingido, né? Aqui ele está falando mais no sentido, talvez, de uma idealização, Uhum. entende? Assim, mais uma, não no sentido tanto de, nesse sentido de você colocar alguma coisa quente ou de fazer algum estímulo exterior, mas é mais uma questão de uma previsibilidade de algo que você está sentindo, assim, no sentido mais psíquico, e de quanto isso fica estável ou não frente ao princípio da realidade. Lembra que ele fala do princípio da realidade também? Ele fala Qualquer que na, experiência que a criança tenha com o que é doloroso, ela vai criar algum tipo de trauma. nem sempre, né? Ela pode fazer algo que é doloroso para chamar atenção. Mas vai ter a experiência de dor. Vai ter, mas o que ela está sentindo em relação à experiência é justamente, pelo menos na percepção dela, essa dor ela é prazerosa. Estranho isso aí. É. Por exemplo, assim, tem muito adolescente que faz cutting. Você sabe o que é cutting? Como é? Cutting, Cântico. cutting, corte. O adolescente ele se corta para chamar atenção. Ah, sim, sim. Entendeu? Os Então, piercings, né? ele se corta, ele se mutila para chamar atenção. Então, ao mesmo tempo, tá tendo uma dor, mas ao mesmo tempo tá sendo um prazer de ele estar sendo o centro da atenção. Faz sentido o que eu tô falando, gente? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não? Tá bom, então. Vou seguir o texto. Há muito se conhece o estado que sobrevém após séria comoção mecânicas, desastres ferroviários e outros acidentes com risco de vida, ao qual o seu nome dá neurose traumática. Quem levanta a mão? Quem tá, Vanessa? Pode falar, Vanessa. Era só para pedir pro Ronald desligar o microfone, que eu acho que tá dando interferência no áudio. Obrigado. A terrível guerra que há pouco terminou fez surgir um grande número dessas doenças, e ao menos por fim a tentação de atribuí-las a uma lesão orgânica do sistema nervoso, ocasionada por força mecânica. O quadro da neurose traumática avizinha-se da histeria por sua riqueza de sintomas motores semelhantes, mas supera normalmente nos sinais bastante desenvolvidos do sofrimento subjetivo, como a hipocondria ou melancolia, e nas evidências de um ou mais amplos enfraquecimento do transtorno das funções psíquicas. Vocês já viram vídeo de pessoas da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, pós, né, Segunda, né, que elas voltam da Guerra Mundial? Vocês já viram pessoas assim? Vídeos de pessoas assim na internet? Você pode repetir, por favor? Vocês já viram vídeo de pessoas que retornam da Primeira Guerra Mundial, que era a época do Freud? Ah, sim. Que eles ficam tremendo, que eles ficam tendo
Por isso que ele fala dessa coisa do riqueza e sintomas motores semelhantes. Elas ficam tremendo, ficam com o queixo batendo, por causa desses traumas, essas neuroses traumáticas. Tá vendo que ele fala aqui, ó, a vizinhança ao da histeria parece algum patamar da histeria. Pra vocês verem como são coisas parecidas, mas são, ao mesmo tempo, sem causas diferentes. São sintomas parecidos, mas com causas diferentes. Até agora, não se obteve plena compreensão nem das neuroses de guerra, nem das neuroses traumáticas do período da paz. Olha o que eu acabei de falar, nem tinha lido o texto, né? No caso da neurose de guerras, o fato de o mesmo quadro clínico surgir ocasionalmente, sem o concurso de uma dura força mecânica, teve efeito esclarecedor e, ao mesmo tempo, desconcertantes das neuroses traumáticas comuns, ressaltam duas características que podem ser pontos de partida para a reflexão. Em primeiro lugar, pareciam causadas principalmente pelo fator da surpresa do terror. Em segundo, uma ferida ou contusão sofrida simultaneamente atuava, em geral, contra o surgimento da neurose. Terror, medo e angústia são empregados erradamente como sinônimos, mas podem ser diferenciados de um modo claro na sua relação com o perigo. Angústia designa um estado como de expectativa do perigo ou preparação para ele, ainda que seja desconhecido. Medo requer um determinado objeto, ante o qual amedrontamos. Mas terror se denomina o estado em que ficamos ao correr um perigo, sem estarmos para ele preparados. Enfatiza o fator da surpresa. Não creio que a angústia possa produzir uma neurose traumática. Na angústia, algo que protege do terror, também da neurose e terror. Retornamos depois a essa questão. Olha que legal, gente. Olha que bacana, hein? Que parágrafo valioso, hein? Que parágrafo valioso. Podemos considerar o estudo dos sonhos o caminho mais seguro para a investigação dos processos psíquicos profundos. Ora, os sonhos que ocorrem numa neurose traumática têm característica de que o doente sempre retorna à situação do acidente, no qual desperta o renovado terror. As pessoas não se surpreendem bastante com isso. Acho que é justamente uma prova de como foi forte a impressão deixada pela vivência traumática, que até no sonho volta a se impor ao doente. Esse se acha, então, psicamente fixado ao trauma, por assim dizer. Tais fixações, a vivência que desencadeou a enfermidade, não são conhecidas há muito tempo, no caso da histeria. Breuer e Freud afirmaram, em 1893, que os histéricos sofrem principalmente de reminiscência. Também na neurose e guerra, observadores como Ferenczi e Simmel puderam explicar vários sintomas motores pela fixação do momento do trauma. Olha que fantástico, gente. Que texto rico, hein? Mas não é do meu conhecimento que os que sofrem de neurose traumática se ocupem muito da lembrança do acidente quando se acham acordados. Talvez procure antes não pensar nele, aceitar como óbvio que o sonho noturno os devolve à situação causada da doença e compreender mal a natureza dos sonhos. Seria mais próprio dela que o doente visse imagens do tempo em que não era, em que eram são ou da cura pela qual anseia. Para que os sonhos ou neuróticos traumáticos não nos façam duvidar da tendência realizadora do desejo do sonho, resta-nos saída de que nesse estado a função do sonho, como tantas outras coisas, também é abalada e desviada de seus propósitos, ou teríamos que lembrar as enigmáticas tendências masoquistas do eu. E é interessante também falar sobre isso, né, dessas coisas de ter pesadelo, de ter sonho, que muitas pessoas começam por aqui a ter um monte de problema de saúde, viu? A higiene do sono é extremamente importante. Por isso que ele toca aqui nesse ponto também.
Que a pessoa começa a ter esses pesadelos, essas fixações, não consegue dormir direito, já começa a entrar em quadros clínicos, aí tem que tomar um relaxante, né? Tem que tomar alguma coisa nesse sentido, né? Alguma coisa para dormir, um calmante, uma coisa assim. Porque, nossa, é duro, é duro. E aí a pessoa começa a ter os seus problemas mais profundos. Agora propõe deixar obscuro e sombrio o tema da neurose traumática e estudar o modo como trabalha o aparelho psíquico numa das suas primeiras ocupações normais. Refiro-me às brincadeiras das crianças. Olha como ele mudou de assunto. Recentemente, as diversas teorias sobre o jogo infantil foram resumidas e apreciadas psicanaliticamente por S. Pfeiffer, na Imago, um trabalho que aqui posso indicar. Essas teorias se empenham em descobrir os motivos do jogo das crianças, mas sem destacar o ponto de vista econômico, a consideração pelo ganho de prazer. Não pretendo abarcar toda essa manifestação. Essas manifestações apenas aproveitei uma oportunidade que me ofereceu, a fim de elucidar o primeiro jogo da invenção própria de um menino de 1 ano e meio. Por mais que uma observação ligeira, pois durante algumas semanas estive com a criança e os seus pais sobre o mesmo tema. E levou um certo tempo até que se revelasse para mim o significado daquela ação misteriosa e sempre repetida. O garoto não era precoce no desenvolvimento intelectual. Com 18 meses de idade, falava apenas algumas palavras compreensíveis e dispunha também de vários sons significativos, entendidos pelas pessoas ao seu redor. Mas tinha um bom relacionamento com os pais, e a única empregada, e recebia elogio por ser comportado. Não incomodava os pais durante a noite, obedecia conscienciosamente às proibições de tocar em certos objetos e entrar em certos lugares. E, principalmente, nunca chorava quando a mãe o deixava durante horas, embora fosse muito apegado a ela, que não só amamentaria, como dele cuidara, sem ajuda de outras pessoas. Esse bom menino tinha o hábito, ocasionalmente importuno, de jogar todos os pequenos objetos que alcançava para longe de si, a um canto do aposento debaixo da cama, etc. De modo que reunir seus brinquedos não era coisa fácil. Ao fazer isso, ele proferia com expressão de interesse e satisfação forte e prolongado o, que no julgamento da mãe e no deste observador, não era uma interjeição que significava forte. Foi embora. Afinal, percebi que era um jogo que o menino apenas usava todos os seus brinquedos para jogar embora. Um dia pude fazer a observação que confirmou minha opinião. Ele tinha um carretel de madeira que estava enrolado no cordão. Nunca lhe ocorreu, por exemplo, puxá-lo atrás de si pelo chão, brincar de carro com ele. E, em vez disso, com habilidade lançava o carretel, seguro pelo cordão, para dentro do berço, através de seu cortinado, de modo que ele desaparecia, nisso falando significativo ou, e depois puxava novamente para fora do berço, saudando o aparecimento dele com alegre está aqui. Então, era essa brincadeira completa, desaparecimento e reaparição, de que geralmente via-se apenas o primeiro ato, que era repetido incansavelmente como o jogo em si, embora, sem dúvida, o prazer maior estivesse no segundo ato. A interpretação do jogo foi simples, então. Ele estava relacionado à grande conquista cultural do menino, a renúncia espiritual, renúncia à satisfação espiritual, por ele realizada, ao permitir a ausência da mãe sem protestar. Compensava a si mesmo, digamos, ao assinar o desaparecimento e a reaparição com objetos que estavam ao seu alcance. Claro que não faz diferença para a avaliação afetiva desse jogo se o menino inventou ele mesmo ou apropriou-se dele em consequência de um estímulo. Voltaríamos nosso interesse para um outro ponto. E é impossível que a ausência da mãe fosse agradável ou mesmo indiferente para essa criança. Como pode, então, harmonizar-se com o princípio do prazer o fato de ela repetir
tal vivência dolorosa como brincadeira. Talvez se responda que a ausência tinha de ser ensinada, que a ausência tinha que ser ensinada como pré-condição para o agradável reaparecimento que seria o verdadeiro propósito do jogo. Isso seria contrariado por observação de que o primeiro ato, a ausência, era ensinado como brincadeira em si, e muito mais frequentemente que a apresentação completa com seu final prazeroso. A análise de um caso assim isolado não leva a um juízo seguro, uma reflexão não preconcebida. Tem-se a impressão de que o menino transformou a vivência em jogo por um outro motivo. Ele se achava numa situação passiva. Foi atingido pela vivência e, ao repeti-la como jogo, embora fosse desprazerosa, assumiu um papel ativo. Tal empenho poderíamos atribuir a um impulso de apoderamento, que passou a não depender de que a recordação em que se fosse ou não prazerosa. Mas podemos tentar uma outra interpretação. O lançamento do objeto, de modo que desapareça, poderia constituir a satisfação do impulso suprimido na vida de vingar-se da mãe por ter desaparecido para ele. Tendo então sentido desafiador. Sim, vá embora. Não preciso de você. Eu mesmo a mando embora. Essa mesma criança que observei com 1 ano e meio de idade, sua primeira brincadeira, 1 ano depois, costumava lançar ao chão um brinquedo que eu aborrecia com a palavra: vá para a guerra. Havia-lhe dito que seu pai estava na guerra e ele não sentia falta do pai, dando claros indícios de que não queria ser perturbado na posse exclusiva da mãe. Sabemos de outra criança que exprime semelhantes impulsos hostis arremessando objetos em lugar das pessoas. Vem-nos então a dúvida saber se a tendência a elaborar psicamente algo impressionante é dele a apropriar-se inteiramente pode se manifestar de modo primário e independente do princípio do prazer. No caso discutido, o garoto só podia repetir brincando uma impressão desagradável, porque essa repetição está ligada a uma obtenção de prazer de outro tipo, porém direta. Nenhum maior estudo das brincadeiras infantis nos ajudará nessa hesitação entre duas concepções. Vê-se que as crianças repetem, brincando, eles produzem uma forte impressão na vida, que nisso reagem e diminui a intensidade da impressão e tornam-se, por assim dizer, dono da situação. Mas, é claro, por outro lado, que toda essa brincadeira é influenciada pelo desejo que domina esse seu tempo. O desejo de ser grande, poder agir como as pessoas grandes. Observa-se também que o caráter desprazeroso da vivência não torna sempre inadequada para os brinquedos. Se o doutor examina a garganta da criança, realiza nessa uma pequena cirurgia, não há dúvidas de que essa aterradora experiência será o tema da brincadeira seguinte. Mas não se pode ignorar, com isso, o prazer obtido de outra fonte. Quando passa da passividade da experiência à atividade do jogo, a criança inflige a um companheiro de jogos o que lhe sucedera desagradável, vingando-se assim na pessoa desse substituto. E aí, pessoal? Dúvidas, questões? Manda bala. Diga aí, Ron. Será que esse desaparecer, se reaparecer da brincadeira aí do garoto, não seriam os limiares que ele fala? Sim, é uma forma de regular os limiares. De regular, como assim? Lembra que ele fala justamente assim isso que você falou agora há pouco. O prazer de aparecer. Lembra que ele falou ali no texto? O prazer de aparecer? Ele jogava ali agora esqueci o nome ali, dentro do cesto do Carretel? berço, mas o prazer dele estava em recuperar a peça. O carretel, isso mesmo.
Porque ó, eu vejo o seguinte, que existe uma evolução, entendeu? Por Hum, exemplo, você pode, depois do garoto crescer, por exemplo, ele pode, como falou aí em relação à mãe, né? Que a mãe sai e depois volta. Aí é como se fosse uma evolução desse desaparecer e desse reaparecer uhum. da brincadeira, que era uma brincadeira, aí passou a ser uma ansiedade, né? Que gera uma ansiedade na criança. Por exemplo, vê a mãe, aí depois não vê mais, desaparece. Aí vai uma evolução, né? Pode até gerar um trauma, né? A criança não vê a mãe, né? Entendeu? Eu acho que é como se os limiares tivessem, que eu não estou sabendo expressar. É Hum. como se houvesse uma evolução desses limiares. Deu para entender isso? Eu tô pensando aqui. Deixa eu ver aqui. Olha. Sim, então. Tô pensando aqui em como que o que acontece é uma substituição. É isso que você está falando, né? Não, não é uma Do, substituição, não, é é uma uma, continuação, é tipo uma evolução desses limiares. hum, Mas não deixa também de ter de ser uma substituição, né? sim. Mas não é só substituição, entendeu? Tá, mas assim, quando você fala de evolução, você está pegando uma mesma. Eu não estou entendendo essa parte da evolução. Explica um pouco melhor. É assim, você tem o primeiro momento é uma brincadeira. Aí depois você tem você entendeu nessa parte aí, né? Sim. Que há uma mudança. Com essa mudança existe uma evolução em um quadro, por exemplo, que era um quadro só de uma brincadeira, Hum, que a criança entendeu o que era aparecer e o que era desaparecer, aí evoluiu para um quadro onde é uma possibilidade, né, de que a mãe desaparece e depois aparece novamente. Aí ela associou, entendeu, com essa brincadeira. Então houve uma evolução. Não sei se deu para entender agora. Se quiser, eu explico de novo. tô tentando entender. Porque assim, ele está usando a brincadeira também, porque ele sai de uma situação passiva para uma situação de dominância. Não é isso? Uma relação de quê? Ele está saindo de uma situação que é passiva para uma Hum. situação ativa de controle também. Esse é um ponto da brincadeira que ele está colocando aqui. Pois é, só que quando você muda os atores, né, era uma brincadeira. O carretel era um símbolo da Isso. brincadeira, né? Que vai e vem, quer dizer, aparece e desaparece. Só que depois o símbolo muda, passa a ser a mãe. Aí depois, mais na frente, vamos dizer, é o namorado, a namorada. E assim você. Porque aparecer e desaparecer acontece normalmente com todo mundo, né? É Sim, um ciclo. sim, concordo. Só que esse ciclo vai evoluindo, como se tivesse várias camadas, entendeu? Uhum. Sim, sim, Não sei se sim. faz sentido isso que eu estou falando. Eu acho que aí você está falando assim, que está saindo de uma coisa simples e para uma coisa complexa. É isso que está, essa é a evolução. Por Isso, exemplo, a gente isso. começou com a brincadeira lá do carretel, que é uma coisa super simples, e depois chega numa relação, por exemplo, afetiva. É assim que você está entendendo uma evolução, é isso? Isso, porque os limiares, né? A mesma coisa que limites, né? Limiar. Uhum. Pronto, então os limites estão se ampliando, vamos dizer assim. Hum. Essa parte No- do limite se ampliar que está me pegando um pouco, hein? Não tem como você botar um Ctrl F aí, não, e achar.
onde ele fala de limiar, só para ele tirar essa dúvida? Na medida em que os impulsos conscientes sempre se acham em relação com o prazer e o desprazer, posso também pensar os prazeres e o desprazer em relação à psicofísica com situação de estabilidade e instabilidade. Porque a gente falou agora há pouco, né? Podendo fundamentar-se nisso a hipótese que desenvolverei mais minuciosamente outro lugar, e que todo movimento psicofísico que supera o limiar da consciência é acompanhado de prazer enquanto, além de certo limite, aproxima da plena estabilidade e de desprazer enquanto, além de certo limite. A face dela, havendo entre os dois limites, que podem ser designados como limiares qualitativos do prazer e do desprazer, uma certa margem de indiferença estética. E aí? Se ele fala, cadê? Onde é que apareceu aqui? Aproxima-se. São dois limites, né? Dois limites que podem ser designados como limiares qualitativos do prazer e do desprazer. Uhum. Então, apareceu prazer, desapareceu desprazer. Uhum. Só que não tem. Depois eu vou dar uma lida nesse texto, que eu não li o texto, para não ficar falando sem ter certeza. Mas eu tenho essa intuição de que há uma evolução, sabe? Certo. Mas eu vou dar uma lida no texto. Isso. Que sexto tem muita camada também, né? Sexto tem muita camada. O que mais que chama a atenção de vocês aí? Vanessa. Vanessa, chamou alguma coisa aí de atenção no texto para vocês? Tranquilo? Então tá bom. Então vamos tacar mais um pouco aqui. Em todo caso, essa discussão resulta que é desnecessário supor como motivo para o jogo um particular instinto de imitação. Lembremos-nos ainda que o jogo é a imitação artística dos adultos, que, diferentemente do que fazem as crianças, dirigem as pessoas ao espectador. Não poupam a esse mais dolorosa impressão, na tragédia, por exemplo, e, no entanto, são por ele percebidos como elevada fruição. Seria mais ou menos isso aqui, Ronald? Como é? Seria mais ou menos isso aqui que você estava falando da evolução? Desse texto Estou aqui? lendo aqui, estou lendo. Tá. Poupam mais. Eu não entendi ele. Lembremos ainda que o jogo é imitação. Você diz a fruição, que seria a evolução? Seria nesse sentido, porque você faz uma. Porque você vê que ele fala do jogo e de imitação artística dos adultos, né? Ou será que isso tem nada a ver com o que você estava falando? Eu não entendi o que é essa fruição aí. Fruição de quê? Dessa questão de uma dolorosa impressão, de dolorosas impressões. Né? Ah, saiu de uma dolorosa impressão para uma fruição. Porque daí tem essa questão do espectador, da arte envolvido. Sai do jogo. Lembremos ainda que o jogo e a imitação artística dos adultos, que diferentemente do que faz crianças, dirigem as pessoas ao espectador. Não poupam essas mais dolorosas impressões, na tragédia, por exemplo. E,
No entanto, não são por ele percebidos como elevada fruição. Não sei se tem muita Não, questão. eu acho que não é isso, não. Não Nossa, é isso que eu quero. Tem como você ver se aparece a palavra evolução aí? cinco referências. A evolução humana até agora não parece necessitar de explicação diferente. Daqui eu Não, estava acho que não é lá. isso, não. Deixa eu ver a outra. Desfecho da evolução individual, para quem é morto, também acho que não tem nada a ver. Porque isso tem a ver, como ele cita um texto sobre o organismo, lembra que ele fala lá sobre o organismo? Uhum. Eu acho que isso tem a ver com a parte biológica também. Ele está falando da parte biológica. Por Uhum. exemplo, você tem aquela história da girafa que esticou o pescoço porque queria pegar umas folhas para comer, né? E aí o pescoço aumentou. Aquela teoria ali, ela tem a ver com essa teoria aí, da evolução por, pelo prazer, né, de comer, pela necessidade, pelo instinto. Então, essa daí, essa teoria que você estava falando, era mais lamarquiana que darwiniana, né? Ela marca. Lamarck, né? Porque do Darwin vai falar da seleção natural como aquele que está mais adaptado ao meio ambiente. Eu não sei se ele tinha contato, o Freud tinha contato com essas teorias da evolução, porque foi mais ou menos nessa mesma época também que começaram a ter essa teoria, né? Acho que foi 1800 e pouco também. Não, mas ele não usa aí a palavra evolução, né? Mas eu não tá no sentido, eu acho, de evolução no sentido darwinista, né? Eu não sei se está nesse sentido também. Uhum. Eu não sei qual é o contato com as teorias dele que eles tinham, porque aqui é Viena. Darwin estava na Inglaterra, né? Na marca não sei onde que estava, mas enfim. Não sei se tinha. Enfim. Vamos ler mais um pouquinho aqui, que já está no finalzinho do capítulo aqui. Assim, nos convencemos de que também, sob o domínio do princípio do prazer, há meios e caminhos para tornar objeto de recordação e elaboração psíquica o que em si é desprazeroso. Uma estética que considera a economia psíquica pode lidar com esses casos e situações que terminam na obtenção final do prazer. Para o nosso propósito, eles não servem, pois pressupõem a existência e o domínio do princípio do prazer. Não atestam a operação de tendências além do princípio do prazer, isto é, que seriam mais primitivas que ele e independentes dele. Vou ainda ler mais 10 minutinhos aqui, que ainda entende, daqui a pouco a gente encerra. 3. 25 anos de trabalho intenso fizeram com que os objetivos imediatos de técnica psicanalítica sejam agora muito diferentes do que eram no início. Antes, o médico praticante da psicanálise não podia senão procurar descobrir, reunir e comunicar no momento certo o inconsciente oculto para o doente. A psicanálise era, sobretudo, uma interpretação. Como a tarefa terapêutica não se concluía dessa forma. Logo, surgiu mais uma intenção, a de instar o paciente a confirmar a construção por meio de sua própria lembrança. Naquele esforço, a ênfase principal era na resistência do paciente. Depois, a arte consistiu em desvendá-las o mais rapidamente possível, mostrá-las ao paciente e, através da influência pessoal, eis o lugar da sugestão atuando como transferência, induzi-la a abandonar as resistências. Tornou-se cada vez mais claro, porém, que a meta proposta de tornar consciente o que era inconsciente também não era inteiramente execuível,
por esse caminho. O doente não pode lembrar-se de tudo que nele está reprimido, talvez precisamente do essencial, não se convencendo da justeza da construção que lhe é informada. Ele é antes levado a repetir o reprimido como vivência atual, em vez de como preferiria o médico recordá-lo, como parte do passado. Essa reprodução, que surge como uma fidelidade que não fora desejada, sempre tem por conteúdo algo da vida sexual infantil, ou seja, do complexo de Édipo e seus derivados, e invariavelmente se dá no âmbito da transferência, isto é, a relação com o médico. Se o tratamento chega a esse ponto, posso dizer que a antiga neurose foi substituída por uma nova neurose de transferência. O médico se empenhou em restringir o campo dessa neurose de transferência e empurrar o máximo possível para a recordação e deixar o mínimo para a repetição. A proporção que se estabelece entre a recordação e a reprodução varia em cada caso. Via de regra, o médico não pode poupar analisando essa fase de tratamento. Ele tem de fazê-la reviver certas partes da vida esquecida e cuidar também para que seja mantida algum grau de superioridade, em virtude da qual a aparente realidade seja sempre reconhecida, afinal, como reflexo de um passado esquecido. Isso alcançado, chega-se ao convencimento do paciente e ao sucesso terapêutico dele depende. Esse capítulo é longo, Pessoal, então a gente fica por aqui hoje, amanhã tem mais, tá bom? Então eu vou parar a gravação aqui, um momentinho.